onde vocês se conheceram? Conta pra gente como que foi essa trajetória aí. O Jacinto é de Bragança, a professora Sim. Cristine não. Minha família é da região de Piracicaba, mas a gente se conheceu em Campinas na época da residência. Não tem nenhuma história muito romântica, muito bonita. A gente era muito amigo, né? Então, nós fizemos residência juntos. No início da residência, a gente namorava outras pessoas que não eram da área. Só que a vida de hospital é aquilo que vocês conhecem, né? Aquela rotina que vai engolindo a gente. O parceiro, se não tiver muito alinhado, não entende muito a nossa rotina de vida, né? E a gente foi ficando cada vez mais amigo, e no final do R2, quando a gente viu, a gente estava namorando já, né? Quando a gente viu, estava casado. Residência é isso, né? É uma fase muito legal, porque é meio um equilíbrio entre você já ter responsabilidade, mas ainda estar em formação. Então, no primeiro ano, vocês sabem, assim como a gente, que não dá tempo da gente pensar em algumas coisas, né? Então, assim, ali a gente dava tempo de nada, trabalhava junto, mas você sofre de tal maneira, né? Não importa a área que você está fazendo residência, que você cria uma parceria com quem você está trabalhando junto. E aí depois passa o primeiro ano, passa o segundo ano, que você tem mais tempo, você olha pro lado e fala, opa... Você viveu com a pessoa quase 2 anos, é como se fosse irmão, aí você olha e fala, ô louco. É desse jeito. E aí você vai percebendo também que as pessoas são mais interessantes, né, no convívio. Porque a gente também não fazia nada, a gente só vivia dentro do hospital. A residência de cirurgia, principalmente para quem não sabe, né, o pessoal, que tem muita gente que não é da área. Várias residências, a residência é quando você se forma e vai fazer uma especialização em alguma área. Você tá ali dentro e você faz uma imersão tão grande, ainda mais residência de cirurgia, porque cirurgia a gente sabe que tem que operar. E não tem hora para sair, não tem hora para sair, não tem hora para dormir. Tem que ter muita amizade entre o grupo também para poder tocar. Graças a Deus a gente tinha um grupo bem unido e somos amigos até hoje, todo mundo. Legal. E foi bem isso, foi a convivência do dia a dia. E vai criando admiração, né? Sim. Então você vai conhecendo a pessoa além daquilo. Né? Exato. Então, e a gente estava falando durante a residência, muitos momentos, assim, tem algum que marca de parceria, de briga, porque a gente sabe também que, assim, a convivência é muito grande, então, e às vezes, além da convivência, tem a privação do sono, que você fica, acho que qualquer momento você pode explodir, né? Eu não sei, você tem... assim, tem muitas histórias boas. Uma história eu vou contar depois que eu lembrei agora, não sei se eu já contei isso, mas pode falar. Tem muita história boa, a gente se divertia muito, né? Apesar da gente trabalhar muito, a gente ria de tudo, chorava junto, almoçava todo mundo junto, um comia o resto do outro. Jacinto, a gente brincava que ele comia o resto do prato de todo mundo. A gente ficou olhando só, acabou já? Porque é 3 da manhã, você tá com fome de almoço. Ele come. A gente brinca, se você vê alguém 6 horas da manhã no hospital comendo uma coxinha e tomando uma coca, dê um abraço nele que ele deve ser um residente. Porque a gente acorda 2h30, 3 horas da manhã. Você tem a noção do que você tem que fazer naquela hora. 7 horas da manhã, você tá com a fome de almoço. E você não começou o dia ainda, né? Não, a gente vivia com fome, né? Vivia com fome. Sono, né? Roubava pão da copeira, do carrinho que passava pros pacientes. Mas a gente brinca assim, no dia você tem que fazer 3 coisas na residência de cirurgia. Se você come, opera ou dorme. Primeiro lugar, opera. Segundo lugar, dorme. Terceiro lugar, come. Se você consegue fazer 3 coisas num dia, é o melhor dia da vida. Isso fica até de dica para os futuros residentes aí. Um chefe falou isso pra gente. Falou assim, primeira coisa, quando você puder dormir, você durma. Quando você puder comer, você coma. Porque você não sabe quando vai ser a próxima vez. Isso a gente traz, eu costumo falar isso. Às vezes, você vê, às vezes o residente, o R1, tá meio perdido lá. Vai almoçar. Não, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vai almoçar. Não, vai almoçar. Porque senão você vai ficar sem as coisas pra fazer e sem o almoço. Sem o almoço, exato. Pelo menos você fica sem as coisas pra fazer, mas pelo menos você almoça, né? Isso foi uma dica que eu já sinto falava. Eu lembro que ele falava pra mim, e hoje eu falo pros residentes quando eu tô de chefe. Dá 11h30, eu falo, vai almoçar. Ah, mas eu ainda tenho pendência. Vai almoçar. Porque a gente não sabe. Agora tá tranquilo. Daqui a pouco, pendência você vai ter. Você fica depois, resolve suas pendências. Mas é bem isso mesmo. A gente vai pegando umas manias de um chefe e vai repassando, você vai né? Crescendo com o que cada um fala. Cada pílula que um dá ali, você vai absorvendo. E vai montando você. E assim, eu tava pensando agora assim, se tinha alguma história, mas
a gente cresce muito, né, nessa época de residência. A gente, eu falo que separa, né, os meninos dos homens, essa época. Na marra, né? Na marra. É a bigorna da realidade ali. Muita coisa aconteceu, né? Muitas histórias tristes, coisas que a gente não pode nem comentar. Mas teve uma história, assim, que me marcou muito na época da residência. A gente tinha um dos preceptores que ele era bem mais velho, assim, bem mais velho. Ele não teve filhos e ele não estava numa condição socioeconômica muito boa, né? Tinha um vício no álcool também. E esse médico era um cirurgião antigo da casa. E ele estava na escala de plantão. E quando a gente chegou lá, eles falaram, não vou falar obviamente o nome da pessoa, eles falaram, olha, o doutor fulano está na escala. Então, ele fica de sobreaviso, né? Para quem não sabe, o sobreaviso é assim, fica um cirurgião no local e se tiver alguma urgência, um baleado, um esfaqueado, um atropelado, qualquer tipo de urgência, né? Um tumor obstruído, é acionado esse plantão, o segundo cirurgião vem para operar. E esse cirurgião, ele ficava no plantão, mas ele nunca era chamado. Por quê? Todos os colegas se revezavam entre eles, sem que ele nunca soubesse. Ele morreu depois de um tempo, né, Jacinto? Foi. Ele morreu sem nunca saber que ele nunca era chamado, porque todos os colegas se revezavam para cobrir aquele plantão. Então, isso foi uma coisa. Tinha uma escala que ele não sabia. Porque ele não tinha a mínima condição mais de operar. As pessoas envelhecem, né, gente? Sim. As pessoas envelhecem, as pessoas têm os problemas pessoais, né? As dores, né, de cada um para carregar. E o médico não é diferente dos outros. E era uma pessoa sensacional. Era uma pessoa Tenho incrível. muita boa lembrança. E ele morreu e deixou muita saudade pra gente. Ele morreu logo depois que a gente acabou a residência, né? Mas me ensinou muita coisa além da medicina também. E os colegas também ensinaram isso pra gente. Não vou contar uma história tão emocionante, não vou contar eu me lembro, você vai se lembrar disso que eu vou falar, que você estava lá. Eu lembro de uma vez que a gente, eu não sei por que razão, todos os residentes estavam lá. Até os que estavam em casa, eu não sei o que houve, se era um caso muito complexo, enfim. A gente ficou operando de madrugada lá em Campinas, na Santa Casa, no Irmãos Penteado. E terminou ali, a gente estava de madrugada ali, esgotado. Eu não sei nem quanto tempo que eu estava dentro do hospital. E a gente sentou para conversar com a telefonista, que era a nossa amiga, a telefonista. Também tinha a mesma cumplicidade que a gente, que ela ficava lá. Fica lá, o pessoal do PABX sempre né, tá lá, né? Não tinha celular do jeito que tem hoje, então não tinha celular, ela chamava, né? Ela chamava, doutor Jacinto, avaliação no PS. Aí... Hoje tem celular, mas não pega direito no hospital, então o bip continua. Eu preferi o bip. Mas enfim, nós sentamos todos ali com ela conversar e eu tava esgotado, estressado. Eu precisava botar para fora. Aí eu falei assim, ô Dalvinha, eu posso cantar uma música nesse microfone aí? Aí ela falou assim, lógico que não. Ela falou assim, lógico que não. Tô precisando. Ela falou assim, ela falou assim, olha, eu não posso deixar, só que eu vou ter que ir ali no banheiro, tá? E ela saiu, eu peguei, apertei aquele botãozinho assim, mas foi, eu não vou usar cantar o que eu cantei aqui, mas foi um negócio que foi em todo o hospital áudio, inteiro. Hospital. Ele cantou Elvis. E eu fiquei cantou Elvis, porque ele é fã do Elvis. Cantou. Nossa, me libertei. Foi muito legal. Agora eu posso ir pra casa. Fez o que todo Os mundo queria pacientes fazer. saíram. Ela até falou assim, você faz uma coisa dessa? Como é que você faz uma coisa dessa hoje? Exato. No dia seguinte, eu encontrei uns chefes que ficaram sabendo disso e eles vão me suspender, né? E eles falaram pra mim, cara, foi muito legal, cara. Os pacientes gostaram. Lá, Adoraram. Assim, o que aconteceu? Quem que tava cantando aí? Eu acho que nunca souberam que fui eu. Até agora, né? Só vai. Agora só sabe. Mas é legal essas histórias de residência. Eu tenho duas histórias, assim, várias histórias, né, que eu lembro da residência. E uma antes da residência, eu queria fazer cirurgia. A professora Cristine sabia que eu queria fazer cirurgia. Ela tava de chefe do pronto-socorro. E aí eu tava rodando, a gente roda nos estágios, eu tava na pediatria. Mas é aquilo, a gente até conversou num vídeo, tem um vídeo que a gente fala como ser bom interno. E a gente fala assim, olha, se você tá de plantão, você tá de plantão no hospital, você não tá de plantão na pediatria, na GO, você tá ali, Você a tá lá pediatria pra tá tranquilo, você tá ali pra servir, você vai chegar pra um preceptor, pra um residente, você precisa de ajuda de alguma coisa, então eu ficava ali. E aí, conversando, chegou um trauma, era um trauma esplênico, ia ter que subir de urgência pra esplanar, aí a Cristine, vamos subir. Daí eu falei, professora, eu não posso, eu tô na pediatria.
Ela, não, lógico que pode. Aí tinha um interno que não gostava de cirurgia, ela virou pra ele e falou, você não gosta de cirurgia, né? Aí ele, não, professora. Ela, então tudo bem, você vai ficar olhando a pediatria que o Igor tá subindo. Vambora, Igor. Me troquei Muito correndo, bom, né? fui instrumentar a cirurgia e eu lembro, assim, e uma das coisas que eu lembro dessa cirurgia foi assim, porque assim, hoje eu entendo isso, a gente tem muita preocupação com contagem de gás, de compressa, e aí você falou, olha, vai sangrar muito. Eu Sim, quero que né, você vai ficar espleneno, trauma. Você vai. É todo trauma, assim, lógico, trauma esplenete, você vai falar assim, ó, você vai ficar responsável por contagem de compressa. E lógico, que pra gente é a gente que tá responsável, mas no fim é o preceptor que tá responsável. Mas a gente começa a entender essa responsabilidade, né? Você tem, com certeza. Mas é como filho, né? É. O residente é como um filho para o preceptor. Então você vai aumentando a responsabilidade dele aos poucos. E a contagem de compressa, né, para quem é leigo, é porque você tem que enfiar uma compressa na cavidade da pessoa e depois, e aquilo, né, numa cirurgia rápida. Você pensa em como resolver o problema, você está enxugando. Tem que ficar responsável por aquilo que não seja você. E se fica uma compressa lá na barriga Exato. depois, né? Por isso Ninguém que a está gente isento de acontecer isso, mas a gente reconta. tem que conferir, né? Então é uma coisa que não é tão importante quanto o ato operatório em si, mas é tão importante quanto o próprio fato de você estar ali tirando o baço ou consertando alguma coisa ali. E sobre essas transferências, eu lembro também, acho que no começo do R1, tava eu e a Lívia era minha R igual de cirurgia, chegou um paciente que precisou passar um acesso central e a Lívia, acho que tinha passado pouco, eu tinha passado uma ou outra vez e era o Jacinto que estava de chefe, Jacinto, temos um central, tá bom, pode passar. Aí a gente ficou assim, falando, mas vamos, pensamos, será que ele não vai ver? E a gente tá passando central lá, só que a gente não percebeu, só que o Jacinto tava atrás olhando a gente. E ele calado, e ele viu que a gente tava passando certinho. A hora que acabou o procedimento, a gente só sentiu assim, ó, parabéns. Você tava aí? A gente não te viu dele. É bom, sim, né? tava vendo. Então você vê assim, que assim, você passa uma responsabilidade, né, pra gente e a gente vai aprendendo isso. Só que o chefe tá ali olhando, né? Você fala isso, eu me lembro de quando fizeram isso comigo, cara, que você vê que é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É uma Muito coisa bom. protocolar que tem que ser assim. Tem que ser assim. Coisas que só a residência médica pode Isso, proporcionar. né? Né? E olha que incrível, né? Eu dei aula para vocês dois. E outra história emocionante é que o Vitor já atendeu até o meu pai, né? Um dia, verdade, com uma legal. crise hipertensiva, Sim. ele estava aqui me visitando. É verdade. E graças a Deus caiu na tua mão, né? bom. Fico muito Bom, feliz. eu também Os fico dois feliz foram por- excelentes alunos. Estou falando aqui não é porque eu estou no podcast, não, mas Obrigado. todo mundo sabe. Obrigado. E continuam sendo excelentes médicos. É muito emocionante a gente estar aqui falando de igual para igual, né? Questão só de muito questão legal. só de idade, né? Mas um pouquinho pouca a coisa, diferença. ó. Passa parecendo com o interno, professor. Tá ótimo. Vamos disfarçando. Mudando um pouquinho Vamos agora, mudando. a vida do casal. Então, vocês dois fizeram cirurgia geral, a Cristine foi depois para endoscopia. Sim. Mas como que é, e escolher ter filho, como que é conciliar medicina, principalmente cirurgia também, que às vezes você tem que sair. A endoscopia também tem sobreaviso à noite, então tem que sair. Como que é a dinâmica para vocês conseguirem conciliar isso? Ai, gente, Difícil. é difícil. Não é fácil, não. Aquela história, né? Tudo não terás. A gente acaba pecando e perdendo sempre em alguma coisa, né? Mas a gente tenta fazer o possível. Essa é uma pergunta muito recorrente que eu tenho das alunas, né? Como é escolher uma carreira que exige tanto da gente, né? A cirurgia, a endoscopia, hoje em dia, um pouco menos, que eu tenho os horários mais limitados. Mas também exige muito do físico, principalmente. A endoscopia é o dia inteiro em pé, é o dia inteiro você trabalhando com o seu corpo ali, né? Então você chega cansado. A gente faz como pode, mas eu acho que o segredo mesmo, assim, na minha humilde opinião, né? Não é nem a hora que você tem o filho, nem se é antes, se é depois da residência. É a pessoa que você escolhe para você partilhar disso. Porque ter filhos não é um checklist. E não é, como muita gente acha, igual ter um cachorro, um pet. Tem que ter muito cuidado, sabe? Então, são duas almas que nós temos ali para a gente zelar, além de tudo. E é muito complicado, porque às vezes a gente não consegue dar toda a atenção que gostaria, não consegue estar em reunião de escola, não consegue levar em todas as festinhas, não participa tão ativamente do grupo de mães, de pais. Mas eu só consigo ter a minha profissão e exercer do jeito que eu faço, e até os meus hobbies e ele também, porque a gente se ajuda muito. Então, em casa, né, Jacinto, não tem muito disso. O meu trabalho, o seu trabalho.
Não é só a maternidade. Eu falo que ele fez tudo pelas crianças. Ele só não deu de mamar. O resto ele faz tudo. Tudo ele fez. Tudo a gente faz junto. E do mesmo jeito, eu também não tenho essa de atribuição masculina. A gente vai dividindo do jeito que dá. A hora que eu estou treinando na academia, ele está com as crianças. Ele acorda mais cedo para poder nadar, fazer um exercício físico, eu fico com as crianças. Tipo, não dá para ir os dois ao mesmo tempo. É né? porque é E difícil, vamos de fato, balanceando. mas é progressivo, sabe? A dificuldade não vem assim, pum, de uma vez só, que vai te limitar. Que às vezes a pessoa pensa, né? Como que eu vou fazer uma família que eu já não estou aguentando? Mas as coisas são progressivas, as dificuldades vêm vindo e você vai se adaptando com o tempo. Então, hoje, se a gente parar para pensar, a gente faz tanta coisa, tanto para o trabalho Sim. quanto para as crianças, que é difícil imaginar se isso viesse pronto, como é que você ia fazer. Não, era impossível você pensar em como você ia fazer. Mas como as coisas vieram progressivamente, engravidou, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar como é que nós vamos fazer ali na frente, vamos se adaptando. Hoje a gente tem uma vida bem equilibrada nesse sentido. Falta coisa de fato. Mas assim, para quem não falta, né? Pra quem não Então, sabe. eu acho que a gente consegue ter um bom equilíbrio, né? Às vezes eu sinto falta de, podia ter feito isso, podia ter feito ficar esse fim de semana sem trabalhar, mas depois eu penso que todo mundo é assim. Eu acho que assim, todos os pais, né, têm um pouco desse sentimento de culpa Tem. por qualquer coisa. Mas Os assim, nossos eu vim tiveram de uma também, criação né? de um pai Tiveram. médico. Então eu posso falar com certeza assim que não importa o tempo que você fica, é o tempo de qualidade, né? Isso. Então dos momentos que você tá presente ali, mesmo que assim, agora é o momento de brincar, então nós vamos brincar. E aí depois, agora eu preciso trabalhar, preciso também ler meu jornal, ler meu livro, enfim. Mas o tempo que ficou ali é tempo de qualidade, né? Fazer É de valer, ter, né, então... Sim. E eu tento falar para eles sempre uma coisa. Às vezes é difícil eles entenderem, né? Você já vai trabalhar, você tem que ir de novo. A gente tem que se policiar. Isso não só na medicina, né? Eu acho que em todas as áreas. Eu falo, a mamãe não tem que trabalhar porque a mamãe vai ganhar dinheiro. A mamãe tem que trabalhar porque tem gente esperando, doente esperando a mãe lá. Tem gente doente esperando o pai. Porque meu pai não chegou, seu pai está operando uma pessoa. Meu pai Então, falava isso também. é isso. É gente que está precisando da gente. E para eles entenderem isso, fica um pouco mais fácil. E quando Né? você ainda não tem filhos, é mais fácil, de fato, porque você precisa de uma certa cumplicidade, Sim. que a gente ganhou isso ao longo da residência, mas é o que ela falou, você precisa escolher a pessoa certa, porque você precisa ter essa cumplicidade, porque você pega um plantão, você está ali no mesmo quarto com um monte de gente, e se você não entende que o trabalho é daquele jeito, se você tem espaço para ter ciúme do que está acontecendo, não vai funcionar. Não Quando dá. a gente não tinha filho, era mais fácil, cada um ia trabalhar para um canto. Onde é que você tá? Eu me lembro de um dia, é uma história engraçada, agora que eu lembrei, ela falando de trabalho, que a gente não tinha filho ainda e já vamos viajar esse fim de semana, Por algum motivo, ela pegou um plantão na sexta-feira, alguém pediu, pegou o plantão, o Dr. Khaled era o chefe do pronto-socorro. Faz pra mim, tá, beleza. Pediu, não sei se foi pra ela, ela pegou o plantão, ligou, nós não vamos viajar, peguei o plantão, tá bom, né? Então, eu em casa lá sem nada pra fazer, eu não ia trabalhar, eu falei assim, eu vou ao cinema. Porque assim, minha mulher tá trabalhando, né? E tinha lançado o filme do Raul Seixas que eu queria assistir. Olha quanto tempo faz isso. Aí eu falei assim, ela não gosta? Eu vou assistir. Aí liguei pra ela, eu vou ao cinema, tá bom? E não tinha cinema em Bragança. Não tinha. Tinha que ir em Campinas. Tinha que ir lá em Campinas o cinema. Sim. Aí eu falei pra ela, eu fui. Aí o Dr. Khaled chega lá, você que tá no plantão? Ela falou, sou eu. Cadê o Jacintinho? Aí ela falou assim, ele foi ao cinema dele. Esse eu sou fã. Deixou a mulher trabalhando para o cinema. Não, a gente não liga. Exato, tem que ser assim. Do mesmo jeito que ele não liga quando eu quero sair com as minhas amigas, né, para jantar. Exato. Ou, né, quando tem alguma coisa da família que um dos dois não pode ir. Gente, não pode, tem que pensar nisso. Escolhe a pessoa certa. Olha para a pessoa, vê essa pessoa que você está aí do seu lado. Fala assim, daqui 10 anos, como eu vou estar com essa pessoa? Ele vai estar me entendendo? Se eu chegar tarde, se eu não tiver hora para chegar, se eu peguei um plantão que eu não consigo trocar, não é? Sim. Se eu passar de um horário que não deveria, que a gente tinha combinado de jantar. A gente nunca tem, exato. Aniversário Se quem entra em cirurgia sabe que não... aniversário, essas coisas a gente nem liga mais para essas coisas, sinceramente. Tem gente que liga, mas não tem espaço para isso. Eu cansei, Né? a Maria Roberta, eu comecei a namorar com ela no R3 de cirurgia geral. Várias vezes, assim, vamos sair hoje? Vamos.
meu chefe me chamou pra operar. Então ela tava pronta. Ah, beleza, tem que ir, acabou. E agora, ela como médica, às vezes ela tá de plantão e eu não tô de plantão. O dia que eu não tô de plantão, as tarefas de casa são minhas. É limpar a casa, lavar a louça, chegar, a hora que ela chegar a janta tá pronta. E aí funciona, porque né? Porque aí não é assim que sobrecarrega. funciona. Uma relação muito saudável. Tem né? que ser assim, né? É. E é o que faz durar, né? É. Muito legal.